Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje vamos testar um SSD cujo a Pichau Game nos enviou, o modelo Aldrin A1. Então sentem comigo e vamos para o vídeo. Roda a vinheta. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Pichau Game por ter enviado esse modelo Aldrin A1 de 2TB para que podemos testar. Vamos começar então o vídeo. Primeiramente, vamos dar uma olhada nas suas especificações técnicas. Vemos que ele vem no formato M2 com barramento de 64 GB, ou seja, são 4 linhas alocadas do PCI Express do tipo PCI Express 4.0 utilizando o protocolo NVMe 1.4 e suas capacidades variam de 1 TB até 2 TB. Infelizmente, não há versões de 4 TB e nem de 512 GB até o momento dessa análise. E seu preço geralmente se encontra próximo dos R$ 650 a unidade de 1 TB e a unidade de 2 TB, cujo EC está sendo constatada, fica próximo de R$ 899 a R$ 1.000. Vemos que essa minha unidade de 2 TB, ela acompanha um controlador da InnoGrid, o IG5220, mais conhecido como Rainier QX, não possui DRAM cache, entretanto ele possui 64 MB alocado como HMB, que é o Host Memory Buffer. Suas NANDs são do tipo YMTC, TLC e os DIEs são CDT-1B, aqueles de 128 camadas com DIEs de 512 GB, ou seja, 64 GB. Suas velocidades de leitura sequencial são de 5.000 MB por segundo, enquanto sua de escrita são de 4.400 MB por segundo. Na sua leitura aleatória, ele oferece velocidades de até 500.000 IOPS, enquanto na sua escrita até 700.000 IOPS. Esse lineup de SSDs não oferece suporte a criptografia, tanto AES quanto TCG/PAL, infelizmente. Ele possui um TBW de 1000 TB, que permite ser gravado. Possui um MTBF, que é um tempo médio entre fases de 1 milhão de horas, e possui 1 ano de garantia diretamente com a Pichau aqui no Brasil. Mas antes de começarmos os benchmarks, vamos agora conferir o unboxing deste SSD. Podemos observar que o SSD vem em uma caixa totalmente preta, onde em sua parte frontal temos apenas o nome Aldrin. Já em sua parte traseira temos breves informações do produto, como sua capacidade e número de série. Ao abrirmos, vemos a logo da Pichau na parte superior e o SSD num suporte para evitar que ele se mova durante o transporte. Podemos observar que este SSD utiliza um design single-sided, com cis apenas na parte frontal do seu PCB, para que dessa forma facilite o arrefecimento de calor do SSD. E também ele possui um dissipador bem robusto, que ajudou bastante a manter a temperatura sob controle, como veremos no decorrer da análise, com a câmera térmica e com sensores. Outro ponto positivo é que ele possui dissipadores em ambos os lados. Mesmo que na parte inferior não possua componentes, acaba ajudando a realizar o arrefecimento térmico, tendo em vista que o calor se propaga tanto para cima do PCB quanto para a parte de baixo do PCB. Vemos também que ele acompanha um volume padrão de overprovisioning de 7.4% alocado, e em seu PCB frontal encontramos 5 chips principais, 4 NAND flashes, um controlador e alguns load switches para prover a alimentação desses componentes. Na parte frontal do SSD, vemos o nome Pichau nesta listra vermelha, sendo um design bem elegante. Já em sua parte traseira, vemos apenas o adesivo preto, contendo algumas informações breves, como o número do produto, o código do produto, dentre outras informações mais básicas. Ao removermos o dissipador, vemos que ele possui, como mencionado, 2 thermopads em ambos os lados para favorecer o arrefecimento do calor. Fora isso, vemos o PCB da SSD com componentes que mencionamos acima. Vamos dar uma olhada agora em seu controlador. Este SSD utiliza um controlador da fabricante InnoGrid, o modelo IG5220, apelidado como Rainier QX, que é um controlador com arquitetura ISA-ARM de 32 bits e possui aparentemente um núcleo, mas talvez sejam 2 núcleos do tipo Cortex R5. E eu acredito que seja apenas um núcleo, aonde este núcleo de processamento possui um processo de fabricação da TSMC, o FinFET CMOS de 12 nanômetros, e trabalha com uma frequência de operação de 667 MHz, sendo similar a outros fabricantes, como Phison e Silicon Motion, que encontramos no mercado. Esse controlador trata-se de um controlador DRAM-less, portanto ele não utiliza DRAM cache. Entretanto, ele utiliza tecnologias como Host Memory Buffer, que é o HMB, para armazenar tabelas de mapeamento de metadados. Fora isso, ele oferece suporte a 4 canais de comunicação, com barramento máximo de 1.600 megatransfers por segundo, e oferece um suporte até 16 DIEs, utilizando aqueles comandos tipo enables e as conexões físicas em cada DIE. E como havíamos mencionado, por se tratar de um SSD DRAM-less, ele não oferece suporte a DRAM cache. Portanto, este SSD utiliza, como estarei mostrando para vocês na foto agora, 64 MB do sistema da memória RAM para armazenar as tabelas de metadados.
Já agora, em relação às suas NAND flashes, o SSD de 2 TB possui 4 NANDs, marcadas como SYMN09, TC1B1 e JC6C. Tratam-se da fabricante chinesa YMTC, cujo modelo de NAND flash é o CDT1B, que são muito utilizados em SSDs que vemos no AliExpress e outros de fabricantes renomadas. São dies do tipo TLC, onde cada die tem uma densidade de 512 GB ou 64 GB, contendo 128 camadas de armazenamento, ou seja, são 128 layers, porém tem 121 gates, onde desses 141 layers, entre aspas, 90,7% são voltados para o armazenamento de dados, 128 no caso. Tendo em vista que este SSD utiliza dies de 512 GB, vemos que ele utiliza 32 dies ao total. E como este SSD possui 4 NAND flashes, constatamos que cada NAND flash possui 8 dies empilhados um em cima do outro, aonde cada NAND flash possui uma densidade final de 512 GB, que ao se totalizar com as 4 NAND flashes temos a capacidade de 2 TB, aonde ele se comunica com uma velocidade de 1600 MT com o controlador para extrair o total desempenho que ele pode oferecer. E por se tratar de um controlador que consegue se comunicar com até 16 dies, ele utiliza aquela tecnologia MDS, que é o Multi-Die Select, para que ele consiga se comunicar com uma maior quantidade de dies. Para quem deseja ver uma explicação mais técnica e aprofundada disso, recomendo assistir o vídeo do Sabrent Rocker 4 Plus de 4 TB, onde eu fiz uma análise mais aprofundada desse tipo de tecnologia para SSDs, onde o controlador não consegue se comunicar diretamente com todos os dies. A respeito agora do VRM deste SSD, vemos que ele não utiliza um CI responsável por prover toda a alimentação de todas as rails. Neste SSD, vemos que ele utiliza múltiplos Step-Down Regulators, que funcionam de formas similares àqueles load switches, onde esses CIs deste SSD foram remarcados como KWBOA, porém são da fabricante Sylargy modelo SY8003ADFC, cujo estarei mostrando algumas fotos agora deste CI. Esse Step Down Regulator possui suporte para trabalhar com tensões de entrada de até 2.5 volts e até 5.5 volts. Levando em consideração que este SSD trabalha com 3.3 volts, é a tensão que ele trabalha de entrada, e fornece corrente de até 3 A, com uma frequência de comutação onde ele trabalha com até 1 MHz. Já seus MOSFETs internos possuem resistências de 110 mΩ, com o canal P de alta, e o canal baixo, que é canal N, de 80 mΩ. E sua resistência térmica é de 8.2 graus Celsius por watt, no quesito de dissipação térmica. Este step down é muito utilizado em TVs LSSD, em access points, roteadores e alguns outros dispositivos. Vamos dar agora uma analisada em seus power states. Vimos que este SSD possui 5 power states primários, 3 power states são ativos e 2 em idle, aonde seus power states ativos possuem baixas latências de entrada e de saída, e seu consumo máximo é de 3.5 watts. Embora este power state esteja errado e seu consumo tenha ultrapassado os 6 watts. Porém, isso a gente vai deixar para verificar mais na frente da análise, quando chegarmos à parte de consumo elétrico. E sua média ficou próxima de fato desse consumo de 3.5 watts. Apenas uma curiosidade, felizmente até o momento dessa análise não foi possível identificar outras variantes com componentes diferentes deste SSD. Porém, isso pode mudar no futuro, mas até o momento dessa análise não há outras variantes, o que é um ponto positivo. E para aqueles que desejam comprar este SSD, estarei deixando os links na descrição do vídeo para aqueles que tiverem interesse. Mas agora vamos para os testes. Começando com o Crystal Disk Marker, no setor de leitura e escrita sequencial, vemos que ele ficou conforme o fabricante estipula, ficando um pouco atrás do Red Dragon Blaze, que iremos testar em breve, e o Netak NV5000 em sua leitura, e com empate técnico em sua escrita com Red Dragon Blaze, de 512 GB. Já agora no quesito mais importante, que são suas latências, vemos que ele teve um empate técnico com o Asgard AN4 em sua leitura. Já em sua escrita, ele foi levemente inferior ao N4, porém ele acabou se igualando ao Kingston NV2. Ao testarmos suas velocidades aleatórias em QDEF com 4 threads, observamos que em sua leitura há basicamente um empate técnico entre o AN4 e o Aldrin novamente, o que é um ponto positivo, tendo em vista que o AN4 tem DRAM cache e um SSD entre aspas mais topo de linha. Já na sua escrita foi um pouco baixa, porém ele ficou um pouco acima do Kingston NV2 por uma leve vantagem, mas ainda assim foi um ponto negativo. Já agora, ao alocarmos apenas uma thread para melhor representar um tipo de carga de trabalho típica do dia a dia, observamos o mesmo comportamento em sua leitura e a mesma coisa em sua escrita. E, entretanto, na sua escrita ele foi um pouco melhor dessa vez, ficando acima do CT300, do NV2 de 1 TB e até mesmo do Red Dragon Blaze. Já nesse próximo teste, são feitas 3 configurações de
acesso entre diversas QDEFs, variando de QDEF de 1 até QDEF de 16, que representa tanto o uso do dia a dia quanto cenários mais surreais, como o QDEF de 16, que pode ser mais visto em ambientes altamente virtualizados. Constatamos que nesse teste sintético que realizamos, ele acabou tendo um desempenho satisfatório, com resultado regular sendo superior a alguns SSDs de baixo custo, como o Kingston NV2. Passando agora para o AtoDisk Benchmark, que é um software que faz testes de velocidades sequenciais com arquivos comprimidos, ou seja, para uma simulação de carga de trabalho de transferências no Windows, que geralmente ocorre de 128 KB até 1 MB, vemos que em sua leitura ele começa meio fraco, ficando abaixo dos demais SSDs, porém acaba compensando conforme os blocos vão aumentando. Já na sua escrita, o seu desempenho foi mais consistente com os demais SSDs do comparativo. E ao passarmos para apenas uma thread alocada, que seria aqui o def de 1, percebemos que o mesmo cenário se repetiu, apresentando o mesmo empate técnico com o Rocket 4 Plus em alguns outros cenários. Já agora, no 3D Mark Storage Benchmark, que são realizados diversos testes voltados a armazenamento, incluindo testes de carregamento de games como Call of Duty, Black Ops 4, Overwatch, são realizados testes e gravações de um streaming com o software OBS de uma gameplay também a 1080p 60 fps, são feitas instalação de pasta de games e também transferências dessas mesmas pastas, vemos que, neste teste, o Pichau Aldrin teve um desempenho razoável, ficando próximo do NV5000 de 1TB da Netak, que possui de RAM cache e um controlador Phison E16, e novamente ficou acima do Kingston NV2. Já agora no PC Mark X, que é uma suíte de testes mais voltada para o ramo de produtividade, que tem como maior foco a suíte Adobe e a suíte Microsoft, embora também tenha testes como transferência de arquivos e alguns carregamentos de games, etc., vemos que o mesmo cenário se repetiu, onde ele acabou se equivalendo a dois SSDs com controlador Phison E16 com DRAM cache, que foi o NV5000, que possui o E16 e nem YMTC, e o SSD Galaxy HOF Pro 20, que também tem o mesmo controlador Phison E16, porém NAND da Kioxia. E nesse caso ele ficou um pouquinho abaixo do NV2. Já agora, no teste de carregamento de projeto, onde utilizamos o Adobe Premiere Pro 2021 para medir o tempo de abertura de um projeto de 16.5 GB com resolução 4K, 120 megabits de bitrate e lotado de efeitos, para medirmos o tempo que leva para que esse vídeo fique pronto para edição, podemos observar que levou exatamente 15 segundos, superando o Kingston NV2 e ficando um pouco atrás do CT300, mas foi um resultado muito interessante, graças ao seu grande volume de SLC cache. Passando agora para o teste de carregamento de games, utilizando o Final Fantasy XIV com a sua ferramenta de benchmark integrada, vemos que ele teve um tempo de carregamento de 7,2 segundos, tendo um empate técnico com o Solid MP41 Plus de 1TB e o CT300 de 1TB, superando alguns SSDs como o NV2, o NV7000 e o SSD SATA MX500 que testamos anteriormente. Já ao utilizarmos o Windows 10 Pro na build 22H2 para realizarmos o comparativo de carregamento do sistema operacional, ele foi um SSD que teve, entre aspas, o tempo maior de carregamento. Entretanto, a diferença para o segundo, entre aspas, pior SSD foi de menos de um segundo. Então é basicamente um empate técnico, sem falar que do melhor para o pior foi menos de 7 segundos. Então, honestamente, a diferença nem é tão grande assim. Passando agora para os testes de SLC Cache utilizando o Iometer para termos uma ideia desse volume, já que o fabricante muitas das vezes não informa, foi possível constatar que ele possui um volume de SLC Cache que aparenta ser dinâmico e imenso, de aparentemente 675 GB. Onde nesse volume de SLC Cache ele consegue manter uma velocidade de escrita de aproximadamente 4.384 MB por segundo até o término desse buffer, o que foi uma velocidade consideravelmente ok para um SSD com essas velocidades, de 2 TB e com 32 DAIs. Logo após ele ter gravado 675 GB, ele começa a gravar os blocos nativamente como TLC, aonde sua média foi imensamente boa, foi muito alta, com uma velocidade média de 2.936, quase 3 GB por segundo, onde ele gravou de 675 GB até 854 GB, ou cerca de 178 GB a quase 3 GB por segundo, o que foi muito interessante. Porém, após ele ter gravado esses 854 GB, começou o processo de folding, tendo em vista que ele não tinha mais espaço para continuar a gravação, aonde ele reprograma esses blocos que estavam como pseudo SLC de volta para TLC, resultando em uma queda grande de desempenho, aonde o SSD manteve uma velocidade média de escrita de 568 MB por segundo até encher a unidade. Porém, ao utilizarmos uma média tanto do folding quanto a nativa TLC, vemos que a sua velocidade foi de 635 MB por segundo, superando o Gamma XS50 Lite e ficando um pouco atrás do NV5000. A velocidade nativa do SSD é muito elevada,
mas devido ao seu volume de SLC Cache ser muito grande, ele passa boa parte do tempo fazendo o processo de folding. Caso fosse um volume de SLC Cache bem menor, ele passaria mais tempo na velocidade nativa TLC. Realizamos também um teste para ver quanto tempo o SSD levaria para recuperar parte do seu buffer, e no decorrer da nossa bateria de testes, que dura de 30 segundos até 2 horas em idle, utilizando o Trio Garbage Collection e depois utilizando eles desativados, vemos que sem utilizar o Trio Garbage Collection, ele consegue recuperar cerca de 35 a 57 GB em 5 minutos até 30 minutos em idle. Infelizmente, antes de 5 minutos ele acabou não recuperando nada, e mesmo após 2 horas em idle ele não consegue recuperar mais do que isso. Mas ainda assim, nesse cenário, que é um cenário totalmente irrealístico e não acontece na realidade, onde o SSD está sem partição criada e sem estar alocado, ele consegue recuperar, prova que seu volume de SLC Cache é bem eficiente. Entretanto, foi um resultado muito bom, considerando esse cenário irrealístico e não proporcional. Já agora, ao testarmos com o Trim e o Garbage Collection ativados, vemos que nesse cenário sim, em menos de 30 segundos, ele consegue recuperar seu volume inteiro de SLC Cache. Vamos passar agora para o teste de cópia de arquivo, onde são realizadas transferências de ISOs do Counter-Strike Global Offensive de uma RAM disk para o SSD, onde a pasta de 25.2 GB e é utilizada uma imagem do Windows 10 de 6.5 GB da RAM disk para o SSD. E ao começarmos utilizando a pasta zipada do Windows 10, vemos que ele foi o SSD com menor tempo de transferência, graças a seu imenso volume de SLC Cache e sua velocidade nativa bem alta, aonde ele levou 1,8 segundos para realizar a transferência, superando SSDs topo de linha como o WD Black SN850. E o mesmo se repetiu ao utilizarmos a pasta do Counter-Strike Global Offensive. Ele foi o SSD que teve o menor tempo de carregamento, obtendo um empate técnico e ficando em primeiro lugar com o NV7000 de 2 TB, onde ele teve um tempo de carregamento de 7,4 segundos. Agora vamos para o teste de temperatura para verificarmos se este SSD acaba sofrendo thermal throttling ou não. Nesse teste foi utilizada uma câmera térmica para medir a temperatura do dissipador e foi utilizado os próprios sensores do controlador para verificar se ele está sofrendo thermal throttling. E como visto nesse vídeo e nesse gráfico, por padrão, ele possui um limite térmico muito elevado, como vimos naquele gráfico dos Power States, o que é muito elevado. É até recomendado ser diminuído. Agora, o SSD nem sequer chegou a ficar próximo dessas temperaturas. Utilizando o sensor dele pelo Crystal Disk Info, ele não ultrapassou 62 graus Celsius em seus sensores. Agora, na câmera térmica, o ponto mais quente do dissipador foi 58 graus Celsius. Portanto, ele está muito longe de sofrer thermal throttling, o que foi uma temperatura muito boa. E prova que este dissipador é bem eficiente. E agora vamos considerar os testes de consumo elétrico e eficiência, começando com o teste de consumo máximo, que, em relação aos demais SSDs do comparativo, ele teve um resultado idêntico ao SSD Asgard AN4 de 1 TB. O que foi um resultado, embora tenha sido um consumo razoavelmente alto, foi um resultado interessante porque se trata de um SSD sem RAM cache e um SSD, entre aspas, um pouco mais lento, vamos dizer assim, mas foi um resultado satisfatório. Já agora, em sua média, ele foi bem melhor. Teve um consumo médio de 3,66 watts, ficando abaixo do Kingston NV2 de 1 TB, cujo SSD também de RAM-less, só que de velocidades muito mais inferiores, ficando similares àquelas SSDs 3.0. Já esse Aldrin, mesmo com velocidades muito elevadas, ficou abaixo do NV2 no quesito de consumo elétrico, o que foi muito interessante. Por último e mais importante, os testes em idle, sendo o cenário que a esmagadora maioria dos SSDs se encontram no uso do dia a dia. E vemos que nesse teste ele ficou muito próximo dos 720 mW de consumo, ficando abaixo do NV7000 de 1 TB e outros SSDs como o Sabrent Rocket 4 Plus, se assemelhando ao Red Dragon Blaze que também iremos testar em breve. Mas, em resumo, foi um bom consumo elétrico. E agora, de forma impressionante, ele teve uma das melhores eficiências até o presente momento, que foi muito elevada, graças a seu imenso volume de SLC Cache e também a sua velocidade sustentada ficar quase próximo dos 3 GB por segundo, fazendo com que ele se igualasse próximo ao MiHole CD300, que até o momento da análise tinha sido o melhor SSD no quesito de eficiência, devido ao seu baixo consumo elétrico. Agora, vamos para a nossa conclusão. Levando tudo isso em conta, será que realmente vale a pena investir nesse SSD? Bom, em minha opinião vale, pois embora seja um SSD simples e de RAM-less, o desempenho dele não deixou a desejar e acabou ultrapassando o Kingston NV2 e o Asgard AN4 em vários cenários. Sem falar que possui uma excelente velocidade sustentada para pessoas que costumam gravar muitos dados e ainda mais por se tratar de um SSD de RAM-less. Sem mencionar que comprando ele localmente teríamos uma garantia com a Pichau. Em dias normais ele acaba saindo por volta dos R$ 647, porém em promoção ele acaba ficando abaixo dos 600, o que é um preço muito próximo do Kingston NV2 de 2 TB, que embora também seja um bom SSD, a versão de 2 TB é QLC desse Kingston, então não recomendo comprar ele.
E como qualquer produto, ele tem tantas vantagens quanto desvantagens. E vamos agora verificar suas principais vantagens e desvantagens. Começando com seus pontos positivos. Bom, primeiramente, suas velocidades sequenciais são boas, embora não sejam próximas daqueles SSDs de 7000 MB por segundo, mas são ok. Suas velocidades aleatórias são satisfatórias, principalmente em suas leituras. Suas latências são muito bons para um SSD DRAM-less de baixo custo. Ele oferece um bom desempenho prático e até em alguns cenários profissionais, como vimos no TS do Premiere. Utiliza um bom conjunto de controlador. O controlador, embora seja um controlador DRAM-less mais simples, é um bom controlador. E esses DAIs YMTC são decentes, até possuem velocidades boas, e é isso. Ele não sofre thermothrottling devido a esse dissipador ser bem eficiente. Felizmente, até o momento da análise, ele não sofre variação de componentes internos. Ele possui um volume de SLC cache imenso, é muito grande, e sua velocidade após o SLC cache também é bem elevada, ficando próximo dos 3 GB. Isso na velocidade nativa. A velocidade de folding dele é um pouco mais baixa. Ele possui uma boa durabilidade de 1000 TB, está na média dos demais SSDs, então tá ok. No quesito de consumo elétrico, ele possui um consumo muito baixo para cenários casuais e também tem uma eficiência energética muito elevada. Ele também oferece garantia no Brasil e possui um preço competitivo. Suas principais desvantagens agora. Primeiramente, suas velocidades de escrita em QDEF de 4 e QDEFs mais elevadas são um pouco baixas. Ele não oferece suporte à criptografia e não oferece pack de software de gerenciamento. E outro ponto negativo também, embora seja uma garantia boa e uma garantia nacional, é a garantia de apenas 1 ano, que em comparação a fabricantes maiores como Kingston, Western Digital, oferecem 3 ou 5 anos aqui no Brasil. Mas é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado de mais um vídeo. Caso tenham gostado, cliquem no like, comentem e compartilhem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, nos vemos no próximo. Falou!